se começa a ter problema com uma obra, com 2 obras, com 3 obras, não vai pra 4ª provavelmente, porque uma laranja podre ela contamina todas as outras laranjas ao redor. E existem etapas, aspas, simplesmente etapas, que precisam ser seguidas ali, verificadas, anotadas, materializadas, né? Sim. Então ela tem que ter o processo completo de alto padrão e isso caracteriza esse tipo de empreendimento. O cliente que vai comprar, um fator venda, ainda mais quando o mercado não está tão líquido, é qualidade. Seja muito bem-vindo ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a construir seu patrimônio na etapa mais rentável do mercado imobiliário. De cara nova aqui, uma nova temporada do podcast, espero que você goste bastante e traga bastante conhecimento aí para os seus negócios. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre os 4 pilares na gestão dos seus empreendimentos. Pois é, Matheus, além de comprar o terreno e fazer financiamento e querer vender um imóvel, tem que construir também, sabia? Tem que construir. Não é só incorporação, incorporação imobiliária, não é só incorporação, é construção também. É uma etapa importante do empreendimento. Não é o core do negócio, mas sim, ela é a que representa o maior tempo do empreendimento. E para falar sobre isso, trouxe 3 convidados de peso aqui. Matheus, Head de Novos Negócios da Domus, o Gabriel, Head Administrativo e Financeiro da Domus, e o João Delgado, Head de Projetos. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Tamo Com prazer. junto. Estão? Tudo bem, graças a Deus. Estão bem? Estreando Diferente, bem. né? Falar assim uma... O Léo já chegou no novo core, né? Já chegamos botando peso, gostei. né? Falando inglês já, né? Porque, Pra claro, valorizar, né? toda Léo? vez que fala em inglês, geralmente fica mais caro, caro. né? Fica mais caro. Né? Muito bom. Top. João, se você falar pertinho do microfone, as pessoas vão te ouvir também. Melhor, né? É isso aí. Isso aí. Isso aí. Show de bola. Legal. Deixar bem claro para vocês que houve uma alteração a partir de hoje. Hoje é dia 1º de maio. Estamos completando 3 anos de canal do YouTube. Uma salva de palmas. Parabéns. Constância, hein? Ó, 3 anos. 3 aninhos toda no YouTube. segunda-feira. Toda segunda-feira. E a partir de agora, a gente vai fundir, estamos fundindo a partir desse podcast, as nossas aulas ao vivo, que aconteciam toda segunda-feira, 19 horas, juntamente com o podcast Construir para Vender, porque a gente sabe que muita gente que está assistindo, que ouve, gostaria de estar ouvindo o podcast no carro, indo para o trabalho, indo viajar, às vezes fazendo academia, né? Em algum momento que ela não precisa necessariamente estar na frente do computador. E com isso, então, nós vamos trazer, através desse podcast, um conteúdo técnico que você sai aprendendo algo daqui e que também tem essa interação, essa conversa mais leve, que é um podcast, né? Então, por isso, dessa junção. A gente espera realmente que vocês gostem bastante aí dessa nova temporada do podcast. As aulas ao vivo, quem sabe um dia a gente retorne com aquele modelo, que era muito gostoso de entregar, mas eu acho que para quem tá ouvindo, para quem tá assistindo, vai fazer muito mais sentido. Novas formas de estudo, né, Léo? Novas formas de estudo. Novas formas de estudo, que hoje a gente tem um podcast, que hoje não consome mais aquele momento que a gente para exclusivamente para estudar, né? E sim vai agregando durante o dia aí conhecimento e para, enfim, cada vez mais. Eu não sei vocês, mas vocês assistem bastante, ouvem bastante podcast? Eu gosto de ouvir fazendo cardio. É. Quando tá, às vezes, um cardiozinho, seja na rua, seja na academia. Sim. Podcast é... E lavando a louça, bacana. tu faz o quê? Cara, lavando a louça, geralmente... Meditação, né? Aqui, ó. É a hora de pensar na vida. Na verdade, eu coloco, às vezes, ou uma palavra, alguma coisa do tipo, ou música mesmo, né? Muito bom. Sim, Que dependendo ali, lavar a louça tem que dar aquele legal. ânimo também. Sim, Aquela animada. aquela animadinha Legal. Eu gosto muito de música clássica É, não? pra lavar a louça também. pra lavar a louça. Pois bem. Só que eu só posso fazer isso quando a minha esposa não tá em casa. Por quê? Porque ela não gosta. Ela não gosta de música Não. clássica. Mas Não. daí você coloca o fonezinho aqui. Ah, mas aí se ela fala comigo no escudo, ela fica brava. Ah, daí é pior ainda. Tipo, tem que Pior entender. ainda. Sim, então sim, vamos. sim. Ela não tá, daí eu consigo. Boa. Entendido. Turma, a gente tá com um time de peso aqui. Talvez vocês ainda não conheçam essa galera que tá aqui. O João Delgado, encontrei uma pessoa mais séria do que eu, né? Vamos ver se ele vai mostrar os dentes aí em algum momento do podcast. Como um clássico engenheiro, né? Não tem sentimentos, né? Se tá feliz, Não tá demonstra. assim. Se tá triste, tá assim.
É a mesma Tá coisa que eu, estressado. mesma coisa que eu. A gente é parecido, João. Nós dois somos parecidos. Encontrei alguém muito, muito... Mas eu tenho feito... Ultimamente tenho mostrado um pouquinho mais os dentes, né? Tenho buscado isso. O João é head de projetos, então... A partir da arquitetura, é o João que cuida dentro da Domus. Estou com 3 pessoas aqui de extrema confiança minha e que eu quero que vocês conheçam cada vez mais, porque cada um tem muito, muito, muito a agregar para o negócio de vocês, para a incorporação, cada um específico em sua área. Gabriel, braço direito na parte administrativa, parte financeira, junto com a Gi, né? A Gi é o caixa forte da empresa, mas o Gabriel me auxilia bastante na parte de processos, criação de rotinas dentro da empresa, que é um próximo nível do incorporador, né? Que vai fazer muito sentido, inclusive vamos falar muito sobre isso pela frente. Matheus é incorporador já incorpora em outra cidade aqui de Santa Catarina, hoje faz parte do time da Domus e que também está à frente dos novos negócios da incorporadora, para que a gente viabilize mais casas dentro desse próximo ano, né? O conteúdo de hoje, pessoal, o tema desse podcast, ele, além de servir para quem é um aspirante incorporador, para aquela pessoa que está pensando em viabilizar o primeiro empreendimento, ele também serve para quem já é um incorporador pleno, que já faturou 2 milhões de reais e que está mirando aí se tornar um incorporador sênior, que é aquele que fatura acima de 10 milhões de reais por ano na incorporação. Por quê? Porque gerir o empreendimento, pensar na gestão do empreendimento é o próximo nível do negócio dele, né? Então esse é o motivo pelo qual é importantíssimo com que ele pense nisso, entenda cada um dos pilares da gestão do empreendimento. Faz sentido? Faz muito sentido. Total. Eu vejo que tem uma barreira de corte nisso, quando a gente fala de gestão. Se a gente está, por exemplo, muito da comunidade, a pessoa não tem conhecimento na área e quer começar, entendeu? E tem o cara que de fato começa, né? Porque são perfis de pessoas diferentes. Tem aquele cara que, não tem medo de arriscar, é um perfil já que é mais arrojado, principalmente nos investimentos, e toma risco mesmo, vai, constrói, faz acontecer. Tem os seus percalços durante a obra, mas de fato o negócio acontece. Esse podcast é para essa pessoa que mesmo fazendo, ela vai, que inclusive pode até ter já passado pelo ciclo, mas tem que aprimorar processo para o próximo. E também é um tema muito importante para quem não é esse perfil tomador de risco, é mais conservador, né? Justamente pelo medo, por não ser da área. Poxa, sim, gestão, eu não faço ideia de nada, não sei o que é viga, não sei o que é chapisco, reboco, não sei, entendeu? É de uma área completa, pode ser... Cara, a gente tem bastante gente do TI, por exemplo, na comunidade. E às vezes esse cara realmente não é mais conservador, nunca pisou em obra. E esse perfil, esse tema do assunto de hoje, os 4 pilares, ele vai conseguir entender que mesmo não sendo da área, aplicando isso, contratando também as pessoas certas, ele vai conseguir ajustar e executar, tirar o projeto do papel, a ideia da cabeça. Perfeito, porque acho que tu botou um ponto que é fundamental, que é aplicar isso. É exatamente durante a etapa de gestão do empreendimento, você ter processos a seguir, né? Então, a gente pode até colocar quase como um manual ali que você tem que seguir durante esse período, durante essa gestão, ou seja, essa gestão ela pode ser organizada e programada, né? Então, realmente, é implementar esse processo para conseguir ter uma boa execução, uma boa gestão do empreendimento, né? Muito bom, muito bom. E antes de o Gabriel introduzir o primeiro pilar da gestão do empreendimento, mais um ponto também, a gente tem um formulário aqui, que na verdade não existe formulário, mas agora a equipe vai ter que colocar esse formulário. A gente vai ter na descrição em algum lugar aqui, que eu gostaria de ter uma pesquisa do que vocês querem ter aqui no podcast, do que faz sentido para vocês. Essa pesquisa é para vocês. É para vocês falarem, eu quero aprender isso, gostaria de um convidado assim, convida tal pessoa, faz tal coisa, para que a gente possa, através das sugestões de vocês, trazer convidados aqui ou trazer assuntos que são pertinentes para você. Então responda esse questionário que vai estar aqui na descrição. Se você está assistindo no YouTube, vai estar na descrição do YouTube. Se está no Spotify, vai estar na descrição. É simples, vai levar poucos minutinhos aí para você responder e com isso você vai ajudar, vai se ajudar a trazer, a receber conteúdos mais interessantes para você. Então é muito importante para nós e é muito importante para você também. E o segundo ponto, nós vamos continuar tendo os PDFs das aulas aqui. Vai ter senha, inclusive. Então no final vai ter um resuminho
podcast, tá? Que se você quiser revisar depois os pontos, porque afinal é um conteúdo denso aqui, você vai ter acesso e a gente libera a senha no final e vai estar também o link na descrição para você fazer download do resumo do podcast nos próximos dias ou assim quando tiver no ar. Beleza? Show de bola. Simbora. Gabriel, Bora. qual o pilar inicial que vamos falar aqui sobre gestão do empreendimento? Vamos tratar sobre... falar de um ponto que é muito importante durante o processo de construção, gestão do empreendimento, que é a qualidade, né? Um ponto que é tão difícil por ser uma etapa muito artesanal. Total. De a gente conseguir mapear e deixar tangível, né? Pra gente, para quem estiver aí gerindo esse empreendimento, que é, durante, acho que o podcast agora nós vamos passar por alguns pontos que vão dar esse norte para a pessoa, né? Pro gestor, pro incorporador do empreendimento. E eu acho que o primeiro deles que a gente começa trabalhando pode ser o memorial descritivo, né? Que é aquele o qual a gente vai passar, apresentar todas as etapas, os acabamentos, os quais vão ser utilizados no empreendimento. Boa, boa. E antes de a gente entrar no memorial descritivo, acho que é importante a gente pensar o porquê que qualidade é um dos pilares. Eu vejo que quando a gente fala de qualidade, se a gente está lidando com um cliente final, por exemplo, digamos que uma construtora que vai construir uma casa para o cliente final. O cliente final ele quer qualidade. Afinal, ele está investindo para o imóvel que ele vai morar há muitos anos, né? Sim. Esse é o intuito. Ele quer qualidade no produto dele. Se a gente pega incorporadores que só pensa estritamente no dinheiro, no recurso ali, no retorno financeiro, cara, contrata qualquer empreiteira, sai construindo qualquer coisa, porque é para venda mesmo. Sim. Muitos têm essa percepção. É? Com certeza. Muitos, é para venda mesmo, não é para mim. Tá... Cara, quer fazer rápido, quer para poder girar logo o recurso, o capital. Principalmente quem está fazendo capital próprio. Pode ser um grande erro. Porque o cliente que vai comprar, um fator venda, ainda mais quando o mercado não está tão líquido, é qualidade. Se o mercado não tá com aquela loucura de liquidez, igual estava 2 anos atrás, qualidade tem que ter. É um diferencial na hora da venda. Então, quem está incorporando para venda tem que fazer com qualidade. Faz muito sentido. E além disso, além também da questão do fator venda, a qualidade interfere também no pós-obra. Porque se você faz mal feito, você vai ter muito gasto com pós-obra. Aí o lucro que você queria muito rápido, você pode perder aí um bom percentual, porque o cara vai estar te ligando, né? De sábado à noite, de domingo à noite, te incomodando porque, cara, tá com trinca não sei aonde, enfim, porque foi feito rápido, foi feito correndo, não foi feito com alguns tópicos que a gente vai falar aqui logo após o memorial descritivo. Então é muito bom ter essa percepção da importância de se ter qualidade no empreendimento no papel do incorporador. Muito bom. Esse pilar, a gente trouxe ele como primeiro aqui, geralmente é custo, né? Ou alguma coisa assim, ou qualquer outro, mas qualidade é prioritário. Se a pessoa, primeiro, ela está olhando para a incorporação imobiliária como algo longevo, não é algo que ela só vai fazer uma casa ou um empreendimento e vai sair fora, mas sim a pessoa que vai continuar, que quer construir um negócio, quer ser perene no mercado imobiliário, quer fazer isso por 5, por 10 ou por mais anos. E isso, qualidade, é o que vai manter ela no mercado, né? Porque a concorrência cada vez está maior, cada vez tem pessoas elevando a régua, tem espaço para tudo, tem espaço para novos empreendedores, definitivamente tem, mas não vai ficar no mercado quem fizer de qualquer jeito, né? Então, se começa a ter problema com uma obra, com 2 obras, com 3 obras, não vai para a 4ª provavelmente, porque uma laranja podre ela contamina todas as outras laranjas ao redor. Então a longevidade do negócio é importante. Matheus levantou mais um ponto interessante também sobre qualidade, que é a liquidez, né? Quando o mercado está na euforia, como aconteceu início de 2020, antes mesmo da pandemia, já estava assim, a gente sentia que estava muito aquecido o mercado, loucura, sabe? Eu lembro muito bem, eu estava lá finalizando uma obra e tinha gente na frente querendo entrando na obra, assim, entrando para ver e tal, falando, não, já foi vendido aqui, tava no finalzinho da obra, já tava uma euforia do mercado, assim, e depois acelerou com a pandemia e veio até metade do 22, tava muito, muito aquecido, né? Depois da cachaçada veio a ressaca, o que é natural e tá tudo bem,
E também estava numa maré alta, né? Quando tá maré alta, todos os barquinhos sobem, né? Todo mundo vende, então aquela casa ruim vende, a casa que tá mal dividida, tem um acabamento inferior, vende tudo. Vende tudo. Limpa o mercado, né? Quando a maré baixa, os barquinhos descem, a gente descobre quem tá nadando pelado ali, né? A gente vê quem não pensou no produto, quem fez de qualquer jeito, e esse profissional, esse incorporador, esse investidor vai ter dificuldades em vender o empreendimento, né? Outro ponto que tá citando essa questão que você falou de acabamento e tudo mais, muitas pessoas também têm isso na cabeça de que o acabamento mais caro, o acabamento do alto padrão é sinônimo de qualidade. Mas esquecem que o acabamento ele é a casca. Sim. Existe algo por baixo do acabamento, que é a infra da eletro, a infra do hidráulico, o traço do reboco, isso é muito importante. Sim. Então as pessoas esquecem disso e isso depois dá patologia, dá manutenção e tudo mais. Então a qualidade, por exemplo, que a pessoa está usando no mangueiramento, no conduíte ou é muito importante também. Não é somente o revestimento. No que aparece, né? No que aparece. Não é o revestimento da Porto Belo, não. Sim. É muito importante também se ter qualidade na parte de infraestrutura. Sim. Esse é um outro ponto também. E aí a gente entra num desafio, né? Porque quando é o segmento popular, por exemplo, o incorporador tem muita dificuldade de viabilizar um empreendimento popular. Até há pouco a gente estava em reunião, né? O Matheus e eu, sobre um novo empreendimento numa região. Teve o convite, né, do proprietário do terreno a fazer algo lá que é cercado por condomínios de segmento popular e que agora já não viabiliza mais lá, porque o terreno está custando cada vez mais caro e o valor de venda tem um teto. Então, aumentou o custo, o valor de venda continua o mesmo, onde que o incorporador vai conseguir viabilizar? Diminuindo o custo, tendo que otimizar o custo. Tem que ir para a zona periférica, né? E aí... começar... E se ele quiser, mesmo assim, mesmo ele indo para uma outra região, ele também tem uma questão de ele ter que reduzir a qualidade do empreendimento para não só melhorar a eficiência da gestão, mas às vezes comprar materiais de menor qualidade e tudo isso. Por isso que eu sou muito enfático em dizer, onde tem o maior déficit habitacional no segmento popular, mas é onde o incorporador tem que ser o mais profissional possível, para ele melhorar a eficiência sem perder qualidade. É muito difícil equilibrar as duas coisas. Na dúvida, não vá para o segmento popular, vá para o médio padrão. Quando você se tornar profissional, porque incorporação no segmento popular é para profissional, aí pode ir para esse segmento, né? Ótimo. E para melhorar a qualidade do empreendimento, para otimizar a gestão desse pilar, João, você tem alguma sugestão aí para que o nosso ouvinte ele tenha uma melhoria na qualidade do empreendimento dele? Como que ele pode gerir melhor esse tema? Bom, só completando aqui o que o Matheus disse, hoje a gente tem muito de acabamentos, a gente idealiza talvez alguns empreendedores, né? Idealizam como uma obra de alto padrão, esse acabamento de alto padrão. Mas a obra de alto padrão ela vai muito além disso. Total. Né? Então ela tem que ter o processo completo de alto padrão e isso caracteriza esse tipo de empreendimento. E para que isso aconteça, é fundamental que a gente tenha bons processos, tenha bons profissionais. Né? A qualidade ela pode ser implementada, ela pode ser melhorada no nosso empreendimento de diversas formas. Né? Hoje a gente tem ferramentas de gestão acessíveis, temos a informação aí para conseguir melhorar esses processos. Enfim, são diversas formas. Vamos citar, por exemplo, aqui os processos que a gente está implementando agora na Domus, né? Os procedimentos operacionais padrão, que nada mais são do que nós descrevermos, né? Passo a passo, como que funciona cada etapa do processo de construção, cada serviço a ser executado, ele vai ter um padrão. É a receita do bolo, né? Exatamente. E para cada receita do bolo, nós vamos estar lá fiscalizando isso, né? E vamos estar lá verificando, aprovando esses serviços. Então, esse processo de conferência e orientação da mão de obra, ele é fundamental, principalmente quando a gente quer manter essa qualidade sempre alta. Então, a gente tem aquele mito de que a mão de obra é ruim. Aqui no meu estado, quem nunca ouviu isso? Verdade, né? Todo mundo fala isso, na verdade, né? Aqui na Bahia, a minha mão de obra é ruim. Mas aqui no Rio Grande do Sul, cara, a mão de obra é péssima. A mão de obra do Brasil inteiro é horrível, então, né? Sim. Mas é justamente isso. A construção, ela passa por isso. Ela precisa dessa estruturação e os processos de qualidade
vão agregar muito na tua construção e vão fazer com que esse processo melhore. É inevitável. Boa. E não existe necessariamente profissional ruim. Existe equipe mal treinada. Uhum. E é função de um líder, de um gestor, ele fazer esse processo. Eu sei que não é de uma hora para outra, olha, quanto a gente batalha para que isso aconteça, a gente tem um monte de coisa para fazer no dia. Talvez a pessoa que está ouvindo, mas é fácil ali na Domus. Na Domus é fácil, mas aqui não, né? O buraco é mais embaixo. Não, muito pelo contrário. Tem esse desafio em qualquer lugar, mas é uma melhoria contínua. É uma melhoria contínua. Então, o que o João acabou de dizer, né, a implementação das POPs e das FVS, né, os procedimentos operacionais padrão e as fichas de verificação de serviço, são formas de dizer como deve ser feito e depois verificar se foi feito como tinha sido definido. As POPs são importantes porque geralmente o que a gente faz na obra? A gente vai falar com o pedreiro, olha, eu quero que seja feito o traço do reboco desse jeito aqui. Tá? Eu quero que ele seja um reboco filtrado. Eu não quero desempenado. Beleza, entendido? Tem que dar cura de tanto do chapisco para você fazer tal coisa. A gente fala isso. Mas é mais fácil e mais eficiente estar escrito em algum lugar, porque essa pessoa vai dar uma de João sem braço, né? Pegando o nome do João, mas vou dar uma de João sem braço. Ah não, o senhor me falou que era reboco desempenado e não filtrado. Pois bem, isso aconteceu comigo na minha primeira obra, né? E mas eu falei, não, era assim, beleza. Então ficou no papo e às vezes o cara tá tocando 5, 6 obras, ele nem vai lembrar o que foi definido, se realmente falou ou não. Eu prefiro falar, não, eu realmente comuniquei errado porque não estava escrito em algum lugar. Então tudo que se tem uma regra que a gente tem interna, assim, e a gente está padronizando bastante, melhorando os processos, tudo que precisa ser falado 2 vezes, a gente escreve. Né? E a POP ela vem justamente para isso. Existe o reboco que vai ser usado na Florença, que provavelmente será o mesmo que vai ser usado na Montaltino, nas nossas casas. O nome das nossas casas é nome da Toscana, né? Da cidade da Toscana. Também aumenta o preço, tá? Se for em inglês, se for nome de casa em italiano, já fica um padrão mais alto. Normalmente é casa 254. Isso, então, eram os números. É 500 mil a mais só por causa do nome. Poderia ser Maragogi, poderia ser Bonito, né? Poderia ser regiões do país. Mas é que o brasileiro gosta de coisa de fora, né? E paciência, né? Vamos dançar conforme a chuva. Então, essa questão de ter uma comunicação clara, que é uma implementação que a gente está fazendo cada vez mais, afinal, um dos nossos valores na Domus é a assertividade na comunicação, é algo que vai te ajudar muito, muito, muito na gestão. O Léo citou essa questão da FVS. Desculpa, mas não esquece. Eu vou contribuir um pouquinho, porque eu sou do administrativo financeiro, mas vamos contribuir um pouquinho com obra também. Não, você é mais engenheiro que eu, inclusive. O Gabriel é engenheiro também. Então, o Léo ele falou essa questão da FVS, o João também comentou, beleza? Sobre chegar lá e passar e ter essa orientação a ser passada, inclusive depois a ser verificada, né? Ficha de verificação, o checklist, né? Mas a importância para nós, na cadeira de incorporador, na questão de como visão estratégica do negócio, principalmente para quem está nos assistindo e que não tem conhecimento, a comunidade está ali para poder auxiliar, inclusive entregar modelos disso, né, de ficha, de checklist. Então você pode ter uma base por ali e junto do engenheiro da obra, o incorporador senta lá com o engenheiro, cara, eu tenho essa ficha aqui, vamos adaptar para o nosso empreendimento, para a nossa casa, porque o engenheiro ele vai ter o respaldo, ele vai ter o conhecimento para poder falar, não, o reboco vai ser assim, assim, assim. Sim. Porque o incorporador às vezes não é da área e fala, eu não sei que traço que tem que usar e tudo mais. Beleza, então na questão do estratégico do teu negócio, do incorporador ali, é muito importante sentar com o engenheiro, fazer ali o processo, tudo, e inclusive cobrar isso do engenheiro. Porque não faz sentido o incorporador entrar no canteiro de obra, ir lá com o seu João e cobrar dele. Ele está tirando a autoridade do engenheiro. Então, estabelece isso com o engenheiro e é responsabilidade do engenheiro orientar para que seja feito executado daquela forma e também verificar. E o incorporador vai lá e vê se foi feito conforme o checklist. Perfeito, muito bom. E criar esse processo é impressionante como vai deixar mais simples o próprio procedimento, né? Total. Vai tirar da
da angústia, da dor de cabeça diária, você saber que existem etapas, aspas, simplesmente etapas, que precisam ser seguidas ali, verificadas, anotadas, materializadas, né? Sim. Realmente materializada. É uma folha que o engenheiro vai ter para conferir, dar o check. Passou, tá conforme precisava, mas legal. Passou. Vão tornar isso mais fluido o processo. Com certeza. Com certeza. Agora pensando no nosso aluno ou também no ouvinte que deve estar pensando, pô, mas eu sou dentista, velho. O que esses caras estão falando de POP, FVS? Só quero fazer uma casa para venda, cara. É tão difícil assim. E aí a gente tá falando aqui em formas de você elevar a tua gestão do teu empreendimento para o próximo nível. Mas supondo que você nunca construiu uma casa para venda, que você ainda é incorporador, um aspirante incorporador, que está pensando em viabilizar teu primeiro negócio, você pode começar, pensando pelo princípio de Pareto, contratando bons profissionais, né, que já tem um bom padrão de construção, que historicamente você vê naquele bairro, naquele condomínio, que são pessoas que fazem um trabalho bem feito lá, né, porque aí você já tem meio caminho andado em termos de qualidade. Você não vai, talvez você não tenha ainda estrutura interna para você criar um processo de gestão de qualidade, e tá tudo bem, você vai fazer isso aí ao longo do tempo, quando você crescer, quando você for para os próximos níveis dos empreendimentos. Então, para quem está viabilizando o primeiro empreendimento, Matheus, quais são os cuidados que ele tem que ter em termos de qualidade, ou o que ele deve buscar para que ele alcance a qualidade? Cara, a pessoa que está buscando, inclusive foi até um ponto que foi falado, que é a questão da mão de obra desqualificada, né? Se a gente está buscando qualidade e não tem esses processos ainda muito bem definidos, é o primeiro empreendimento, tem que visitar as pessoas. Não é chegar e fechar com o orçamento mais barato, ou o primeiro orçamento que vem, ou o cara que está disponível para a semana que vem. Porque quando a gente começa a orçar, seja com empreiteira ou com construtora, tem também a questão prazo, a questão custo. Às vezes ele está com uma obra, tem que esperar terminar para pegar outra. Enfim, tem que entender. É muito importante saber quem que faz parte da equipe, se são familiares, que geralmente empreiteiras são, né? É o tio, é o primo, é o coisa, se juntaram e estão há 20 anos construindo casa. É importante entender a história, o que esse cara, há quanto tempo ele está no mercado, né? E é o melhor perfil, tá? É o melhor perfil. É o melhor perfil de empreiteiro. A comunicação facilita, porque quando pega um empreiteiro, às vezes jovem, que está há 5, 6 anos no mercado, é um rapaz mais jovem e que terceiriza tudo, a rotatividade de mão de obra dentro do canteiro é gigantesca, inclusive a pontos de você chegar um dia na obra e, cara, não tem ninguém na obra. Aí você vai ligar pro cara, não, porque o fulano lá falou que não veio porque caiu de moto, porque quebrou o... É sempre assim. Então, o cara tem uma rotatividade muito grande e o incorporador sai como prejudicado nisso. Você chega, quando é essa questão da família, acontece, né, de um dia faltar um, mas, cara, são os mesmos. É o primo, é o tio, é o vô, e estão ali trabalhando. Então, fechar com esse tipo de equipe é um ponto muito positivo. A questão custo, obviamente, se for muito discrepante, é muito positivo, tem que ser levado em conta. Inclusive, ter atenção de que, pô, se tá muito barato, liga uma luzinha amarela aí. Por que tá muito barato? Às vezes ele não sabe precificar, e esse cara que tá te cobrando barato agora vai chegar lá na frente e vai ser o cara que vai ficar te pedindo dinheiro. Sim. Entendeu? Pedindo dinheiro, pedindo vale. Então, se atente a isso e, obviamente, visitar obras anteriores desse profissional, desse empreiteiro, enfim. E uma coisa, inclusive, até eu fiz isso quando eu fui contratar um empreiteiro. Eu perguntei quais obras ele tinha feito. Ele me direcionou nos condomínios do entorno. Ótimo. Eu consegui acesso nos condomínios. E sem avisar, de supetão mesmo, eu bati na porta lá do fulano. O fulano foi que construiu pra você? Foi. Qual que foi a tua experiência com ele? E dali eu peguei os feedbacks. Inclusive, pessoas foram muito solícitas e me deixaram até entrar na casa. Não, porque aqui, olha só, a escada ele caprichou, porque foi o primo dele que ele é até engraçado, né? Geralmente essas empreiteiras tem o cara que faz a parte cinza, mas ele fala, mas meu primo é ceramista, o meu tio é o gesseiro, e aí junta tudo numa coisa só. Então, acontece isso. Aí ele fala, não, porque aqui foi aqui, mas esse aqui é o cara da parte elétrica, já não é tão bom. Então, você pode fechar com ele isso aqui, mas a elétrica eu não recomendo. E é o que acontece geralmente. Dali você já vai pegando os parâmetros, as indicações, vai mais de uma casa, obviamente, né? Se tiver alguma casa ainda, pelo menos aí com 1 ano de entrega, muito importante, para ver como é que tá de fissura e tudo mais.
Ali você atesta a qualidade, você pega o feedback do cliente, você sabe se você vai optar ou não por aquela empreiteira ou construtora. Durante a época de construção também, acho que é muito interessante, caso a pessoa tenha a sorte, né, do empreiteiro também estar executando outro empreendimento. Eu tive essa experiência um tempo atrás, estava dando uma olhada em umas casas aqui da região, e aí era um domingo, aí o cara tava só passando uma massa borrachada, assim, um detalhe na fachada. Eu entrei para trocar uma ideia, conhecer e tudo mais, e aí conhecendo os quartos, fui ver a impermeabilização do banheiro da suíte, cara. Um negócio impecável. Você via esmero, cuidado no passar, o cara passando a trincha, você via ali, tava bem feita, não tinha falha, os cantinhos todos bem feitos. Sabe, já vem uma segurança, assim, Total. uma tranquilidade, assim, tu fala, pô, se o cara tem esse cuidado, assim, né? Uhum. Então aí você já pega o número da placa, já consegue fazer contato. Então, enfim, tendo essa sorte, eu acho muito positivo conseguir visualizar aí os empreendimentos que o empreiteiro executou, né? Está executando ou executou. Mão de obra. Quando a gente fala de mão de obra, a gente não dá de se atentar somente pelo preço. Definitivamente não dá. Porque o barato geralmente sai caro na mão de obra. Se a gente está falando ali de materiais, commodity, né? Tipo, pô, tem o piso tal. Esse piso tal tem na Cassol, tem na Casa d'Água. Beleza. Bater preço, ok. Agora, para mão de obra, tem que estar muito atento nisso. Não vá somente pelo preço. Que é serviço, né? Totalmente. É difícil. Muito bom. Para fechar esse ponto aqui de qualidade, existe a curva de aprendizado. Né? Não vai ser de uma hora para outra. Não se desespere se a tua primeira obra tiver alguns problemas. A minha teve. Mas desde que você seja uma pessoa certa, você vai lá, resolve, tá tudo bem. Né? E vai aprendendo ao longo do caminho. Essa é a parte que tem que se tornar prazerosa ao longo do caminho, que é o se desenvolver e aprendendo, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo e melhorando a qualidade ao longo do caminho, mas tem que ser um pilar, assim, de melhoria contínua, porque isso vai te garantir a perpetuidade. E para você melhorar a qualidade, é muito importante que você visite as obras das outras incorporadoras da região. Vai no condomínio, tira uma meia horinha antes, vai de sexta-feira de manhã que tá tranquilo, sexta-feira à tarde tá limpinha a obra, dá um rolê nos vizinhos lá. Muitos entendem você como um colega e não como um concorrente, vão te deixar entrar, vão te trocar ideia, vão dar sugestões de melhoria e você vai conseguir colher vários insights de melhoria na qualidade do seu empreendimento também. Né? Então vale muito. Definitivamente é o pilar mais importante, porque ele vai garantir a perpetuidade do seu negócio no longo prazo, né? E um ponto, não sei se tu vai passar para esse agora, mas um ponto ainda dentro do pilar qualidade é a questão da limpeza, né? Limpeza durante a obra, muito importante, principalmente para nós incorporadores que vislumbramos, né? Buscamos vender aí a obra talvez num 60%, 80% da construção. Né? E às vezes você tá ali na obra, pode ser num condomínio, num loteamento, e acontece de ter as visitas, né, durante a semana, aparecer alguém ali com a família, é para vender e tal, e chegar ali e já ver aquela obra toda bagunçada, é um ponto negativo, com né? certeza. Agora, se a pessoa, a obra tá bonitinha, tá limpinha, a pessoa até tem vontade de entrar para saber quem que tá fazendo, tá para venda. Isso é muito importante, né? Se a pessoa tem esse cuidado, seja o empreiteiro, o próprio incorporador também, em controlar isso, né? Desde a época, né? Da construção. Qual que é a palavra bonita que você usou? Esmero. Esmero. Se a pessoa tem um esmero, entendeu? É que o esmero eu uso como um pouco além... Meu pai usa essa palavra. Eu só lembro essa palavra daquele... Era uma casa muito engraçada, acho que tinha nesse aí. Eu só lembro do esmero ali. Mas o Gabriel é um cara culto, né? Culto. É o sobrinho rico. Então, olha só. Não vai ter um podcast que eles não vão tirar pra isso. Vai dizer que não tem cara de herdeiro. O Gabriel, ele mora na Avenida Atlântica, entendeu? Ele acorda entre 7 e 7h15 da manhã, passa um cafezinho, abre o jornal, entendeu? Sim. E é isso, de roupão também. Começa a ver o classificados de roupão, aquela pantufinha do Hotel Hilton. É aquilo ali. O Gabriel tem a cara de quem vai ter um Corolla, né? Não tem. Olha só. Melhor carro, cara. Velho, o carro mais vendido no mundo, cara. Não estressa. O modelo a 400 o carro que o Gabriel tem, cara, o Vini sabe, 99% dos modelos é manual. O dele é automático. Quando eu falei pro Vini, ele nem acreditou, cara. Não caiam nessa. Não caiam nessa, que isso é uma bajulação que acontece comigo. Sobrinho rico, meu Deus do céu. Qual que é o próximo pilar, Matheus? Prazo.
prazo é muito importante. Por quê? Cara, por que prazo é importante? Porque se você ficar atrasando obra, obviamente você está perdendo dinheiro, Sim. né? E também, principalmente se você, digamos, que está buscando vender mais rápido, se você quer financiar a venda do teu imóvel, você tem que terminar o teu imóvel, você tem que averbar para estar passivo de financiamento. Então, o prazo requer alguns pontos aí que a gente vai estar debatendo agora. Muito bom. O prazo é importante também, porque quando a gente está falando de imóveis unifamiliares, e claro, na verdade o prazo ele vale para qualquer coisa, em qualquer indústria, mas especificamente falando da incorporação imobiliária de imóveis unifamiliares, que a gente trabalha com ciclos curtos, 12 meses, às vezes 18 meses, às vezes 24, dependendo do tamanho do empreendimento, e a gente o objetivo do incorporador nesse caso é a construção do patrimônio dele, que é o reinvestimento dos lucros, do investimento inicial, mas os lucros para que exponencialize o patrimônio. Tipo, o cara investiu no começo uma grana, entrou o lucro, daí ele reinveste tanto a grana inicial quanto o lucro e ele vai exponencializando o patrimônio. Quanto mais rápido ele ter esse lucro, mais rápido ele vai ir para o próximo empreendimento e exponencializar o seu patrimônio. Se ele tomar mais tempo, comer bola ali e o empreendimento demorar mais, naturalmente ele vai demorar mais para ter esse fluxo de receita e também de lucro ao longo do tempo, né? Então, o prazo é extremamente importante. Você considera, João, o prazo mais importante que qualidade ou menos? Enfim, eu acredito que nessa questão da incorporação, ele é tão importante quanto a qualidade. Você saiu bem. Escorregou a sabonete aqui. Profissional, né? Profissional. Ele é tão importante quanto, né? Tem diversos pontos que a gente deve observar, mas no geral seria isso. E tem diversas formas de você conseguir atingir os dois, né? Uhum. Você hoje tem processos, tem os profissionais certos pro incorporador que já tem uma condição, né, que já está um pouco um degrau na escada mais evoluído, né? Enfim, ele tem essa capacidade de ter a qualidade e o prazo do seu lado, né? Sim, perfeito. Legal. E ferramentas, João? Quais ferramentas que você utiliza ou que recomenda que o incorporador utilize para gerenciar o prazo do empreendimento? Olha, a primeira ferramenta que eu recomendo para o incorporador que de repente está começando seria a boa gestão com a mão de obra, né? Sim. Definitivamente, a gente poderia listar aqui, vamos listar sim, claro, diversas ferramentas que utilizamos, mas temos que pensar também que para o iniciante, né, ele vai precisar ter uma conversa bem clara com a equipe de mão de obra. Olha, o nosso empreendimento ele tem que durar tanto tempo. Total. Né? Então, eu não posso ter aqui só 2 pessoas executando a minha obra, eu preciso de uma equipe com mais pessoas, né? E dessa forma, nessa clareza, com a mão de obra você consegue, né, controlar de forma adequada o prazo. Mas, partindo, né, como você disse, para o próximo nível, onde nós temos já uma estrutura e estamos buscando evoluir sempre, nós vamos conseguir aí controlar esse prazo, gerenciando bem a nossa equipe, com ferramentas certas como o MS Project, como uma boa comunicação, uma boa gestão, o nosso ClickUp, né, que ajuda bastante no controle dos nossos prazos. Está sendo realmente uma revolução aí, né? Uma ferramenta excepcional e que está ajudando a gente bastante. Inclusive são nossos parceiros, né? Quem quiser um desconto aí, o Léo... o Lucas tinha liberado. ClickUp. Não, mas... eu tô com mais controle na cabeça. Você falou mais controle agora, né? ClickUp. Pensei Meu que era... Deus, mas não tem problema. Você, ClickUp, que tá ouvindo... quer patrocinar? Quer patrocinar? Tá usando pra caramba. Boa. Vai que a gente consegue um descontinho. Ou ao menos patrocina nós. Que é do iFood. Exatamente. Sei, né? Patrocina nós. Será que tem que falar inglês? No problem. My friend, come here. Yeah. Cara, a gente deve estar com o ClickUp pago nas duas empresas, né? Nas duas empresas. Nas duas empresas. Sim. Você pagou agora na incorporadora também, né? Incorporadora. Dá para usar o ClickUp. O ClickUp é uma ferramenta de gestão de projetos muito boa. Incrível. Muito boa, assim. Dá para fazer horrores com aquilo ali. Se
Se a pessoa utilizar, claro, né? É tipo ir na academia. É fácil pagar, mas a pessoa tem que malhar, ninguém vai fazer por ela, né? E a gente tá indo pro pago, acho que foi pro pago agora, porque a gente quer mais ferramentas melhores lá dentro. Então primeiro ele faz a gente se viciar, depois ele começa a apertar, vicia né? mesmo, né? E vicia mesmo. Ah, cara, a melhoria na gestão e produtividade é absurda, né? Absurda. E, bom, tu chegou a falar do sistema, né? Do Mais Controle. Interessante também, na verdade, o Matheus achou que era o Mais Controle. Mais Controle é um parceiro nosso, né? De gestão de obras, é um ERP, é um software para gestão do empreendimento. Então, tem gente que faz na planilha, o que é super comum, inclusive a gente fazia também. Só que quando você está indo para um próximo nível, não com um empreendimento só, você vai fazer uma casa só, faz na planilha e seja feliz. Não precisa ficar investindo em software. Poxa, quero fazer 2, quero fazer 4, tem um time. Seja 2 pessoas na equipe, 3 pessoas. Precisa começar a organizar a casa. Contrata um ERP e um ERP que seja intuitivo, que seja simples de utilizar, que não seja carregado de um monte de coisa, porque é muito fácil esses sistemas eles começarem a criar tanta ferramenta que eles acabam sendo muito difíceis de utilizar e a pessoa desiste de implementar, que foi o caso da Domus lá no início de 2021. A gente contratou um e a gente muito complexo, não é eficiente e vamos abortar a situação. O João falou muito essa questão da engenheiro, né? Engenheiro de projetos, engenheiro de obra, tudo falando essa questão muito do gestão da equipe e tudo mais. Eu volto mais uma casinha ainda para a perspectiva do incorporador. No quesito de gestão da obra ali, no que se refere a prazo, né? Que é o pilar que a gente tá. Cara, como incorporador, principalmente para quem está nos ouvindo e não tem, voltamos para aquela estaca também de não tem conhecimento ou pouco conhecimento, o engenheiro da obra, e isso acontece com alguns e não acontece com muitos, com vários, que é fecha ali com o engenheiro, para o engenheiro tocar a obra, literalmente um tocador de obra, e é um engenheiro que não mexe, por exemplo, nem no Excel. Cara, priorize um engenheiro que faça pelo menos um cronograma no Excel, um cronograma físico ali da obra, para que esse cronograma feito pelo engenheiro que tem conhecimento das etapas, quanto que leva para poder bater painel, quanto que leva para montar uma laje, enfim, tem já essa experiência, esse cara lança isso numa planilha de Excel ou num MS Project, independente o que for, mas esse cara lança isso, você como incorporador na parte do estratégico vai conseguir acompanhar o avanço, inclusive através do cronograma cobrar o engenheiro, né, de por que não avançou, e cara, imprime esse cronograma numa folha A3, A2, né, porque quando a gente pega um MX Project e coloca para imprimir, sai 10 folhas um do lado da outra, né? Mas, cara, imprime ali, faz um recorte ali, tudo em A2, que seja A1, pode ser também, e cola lá no barraco da obra, enfim, em algum local específico, o cronograma ali, porque é importante não só para você, quando entrar na obra, olhar o acompanhamento e ver o que foi executado, para poder cobrar, para poder conversar com o engenheiro, na reunião também do time ali da equipe, mas também como para a equipe que está trabalhando ali visualizar, muitas das vezes, se é no barraco da obra, eles costumam almoçar ali, cara, o cara tá almoçando olhando pro cronograma. Ali já é o assunto do almoço. Cara, a gente tem que finalizar ali, porque tem que entregar, entendeu? Isso é muito importante. E além disso, fazer também a reunião periódica, né, Léo? Seja na quinzena ou seja toda sexta-feira à tarde ali, um pouquinho antes do fim de expediente, que termina 3, 4 horas, o pessoal já tá indo embora. Faz a reunião ali com o engenheiro e com a equipe para verificar o que foi feito da semana, se atrasou alguma coisa, o porquê que atrasou, se vai bater o cronograma, se bateu o cronograma, se não bateu, e obviamente já organizar para a semana que vem, né? Até porque o engenheiro dentro desse cronograma vai ser com base nisso que ele vai fazer quantitativo e vai antecipar a questão das compras, né? Ele tem que antecipar o que vai precisar para a semana que vem, o que vai precisar para a próxima quinzena, para não ter que comprar em cima da hora, pagar mais caro, demorar para entregar. Então, cara, tem que ter essa... O incorporador em si tem que estar com essa visão estratégica muito clara. A gente não vai entrar muito nisso para a gente não se prolongar. E é para isso que tem a comunidade Domus, né? Para você que quer ter mais essa noção estratégica do incorporador, entra que tá tudo lá, tá tudo nas aulas, lá explica tudo detalhadinho. E é isso, cara. Isso aí. Sensacional. Acho que o Matheus trouxe muita clareza nos passos que precisam ser feitos durante essa etapa ali, né? Coisa simples, né? Simples...
quando você contrata um engenheiro e tem um cronograma impresso lá em obra. Perfeito esse ponto de ser... É muito assertivo você trazer essa clareza para todos, para deixar todo mundo alinhado. Tem muita mão de obra que não vai entender, né? Ou interpretar o cronograma. Mas ele vive aquela atmosfera, né? Que tá todo mundo, de fato, vendo que o negócio está evoluindo ou onde está atrasado. Isso é realmente uma coisa visual, né? Realmente um ponto visual ali que deixa todo mundo bem assertivo, bem alinhado. A gente comprou um quadro branco. Na verdade, o Maurício, né, tinha comprado um quadro branco para as obras. E eu tinha pensado assim, um quadro do tamanho dessa TV, né? Deve ser uma TV 55 essa aqui, né? E ele comprou um quadro gigante, que é do tamanho real dessa aqui, de todo esse painel aqui, e colocou na obra, assim. Acho que nem tá utilizando ele, né? Comprou meio grande, assim. Um pouco grande, não tinha o que fazer. Uma abertura. Dava pra desenhar a casa em 1 para 1 ali, né? Gigante, cara. E... esse quadro ele é interessante porque ele é fácil de ser alterado, ele é fácil de ter as anotações principais da obra. E não precisa ter um gráfico de Gantt, que é aqueles das linhas ali, né? Aparecendo tudo como é o MS Project. Vai ficar um gigante o teu cronograma. O MS Project é para um próximo nível de gestão. Assim, para o primeiro empreendimento não precisa ir por essa linha. O que é importante? Um cronograma sintético. Beleza. Qual que é a etapa? Quando começa, quando termina. Qual que é a atividade dentro da etapa, quando começa e quando termina. Show! Tá ótimo. E com base nisso aí, você já vai ter bastante clareza do que tem que ser feito, né? Esse é o início. Aí, assim, pode ser numa planilha do Excel, sem problema nenhum. Pode ser no papel, se for o caso. Uma planilha, obviamente, fica mais organizado, porque daí tem mais pessoas que têm acesso, né? Mas, inicialmente, é importante ter. Ter e estar na obra, né, Léo? Ter e estar na obra. Para todo mundo olhar, né? Estar na obra. Importante. Para que... isso aí que o Matheus comentou, bem interessante. Inclusive, tem que ver se a gente está implementando isso, né? Porque como os quadros que foram comprados são generosos, assim, grandes, né? Dá pra gente pensar em comprar um menorzinho para que realmente fique lá e todo mundo fique num alinhamento, vamos dizer assim, final do expediente ou início da semana. Tem ali, ó, o que nós precisamos, né, definir. Todo empreiteiro consegue ver quando está atrasado, todo mundo consegue se preparar. Né? É fundamental, cara. É fundamental. Muito bom, muito bom. E um terceiro pilar, Gabriel, que tão importante quanto prazo, quanto tempo, é o quê? Custo. Né? Gestão do custo do empreendimento. Gestão do custo do empreendimento. Que afinal nós não somos... uma empresa, nós não somos uma instituição de caridade, né? Perfeito. A gente está fazendo isso, claro, porque a gente gosta, teria diversas coisas para fazer. Tá bonito o cabelo, tá assim, ó. Pensa. Dom Corleone. Dom Corleone. Tá bonitão, ó, tá parecendo o poderoso chefão, tá pra cima, né? Você não dá, muito de lá, tava muito cara de novinho, falei, não, vou jogar pra trás. Parece que você pegou vento. Né, tá? Andei de moto sem capacete. Se eu não tivesse feito transplante... Ah, não, mas tu tá cabeludo pra caramba. Se eu não tivesse feito transplante, eu já não ia mais ter nem esse... Mas as entradinhas tá se tornando saída já. Mas, cara, eu gostei, joguei pra trás. Não, tá elegante. Tá elegante. Próximo podcast eu vou vir com uma camisa... Não, eu ia falar... Parece Michel Temer, não parece? Da onde, cara? Assim, ó, o Michel Temer não tem um cabelo... de branco, cara. Né? Vampirão lá, né? Vampirão. Tá bonito. Nome de casa em italiano. Daqui a pouco esse aqui também já vemos todo mundo que nem a máfia. Vão aparecer, né? Com em breve eu já vou chegar com o nome dos novos empreendimentos. Ah, é? Vou caprichar. Vai vir boa. Vai ser outra região da... Vamos ver. Não decidi ainda, porque quando eu comecei a olhar isso, é uma infinidade de nomes, aí eu falei, cara, eu vou ter que pensar com mais calma, vai ser num final de semana, entendeu? Eu vou estar Quem sabe tu vai lá visitar, pra sentir o local. Eu vou estar lá no Passeio São Miguel, tomando um vinho e tal, e vou começar a olhar os nomes, aí vai muito vir. boa. Que isso. Legal pra caramba. Talvez a Domus tenha que pagar, né, uma viagem pra Itália para que você se inspire nos novos nomes, né? É justo, né? Afinal, é relevante isso pra empresa, muito bom. Às vezes lá eu já faço uma captação de investidor. Por que não? Por que não, né? Legal. O cara volta com 5 malas de dinheiro. Literalmente, né? Sim. Legal. Boa. Custo, Gabriel. Custo. Como a gente faz para otimizar o custo do nosso empreendimento?
Quais são as dicas práticas para o nosso colega da... Bom, eu acho que o primeiro ponto para trazer a clareza que vai envolver a questão de projetos e assim por diante é ter um orçamento, né, Léo? Começamos bem. Um orçamento. Inicialmente pode ser sintético, depois o seu parceiro engenheiro vai te ajudar a ter um orçamento analítico do empreendimento e ter essa clareza, porque o orçamento ele vai trazer essa clareza de quanto o teu empreendimento vai custar, né? Então você ter esse orçamento como uma das primeiras etapas ali assim que tem o projeto é fundamental para você entender depois como você vai controlar esses custos que vão vir, né? Como você vai administrar as entradas, as saídas e assim por diante. O próprio sistema o qual a gente usa hoje, ele nos ajuda a isso, né, Léo? Buscando aí, mais uma vez, para quem está buscando o seu próximo nível, o degrauzinho acima, como o João falou, é fundamental para quando você tem mais de uma obra, conseguir fazer esses controles com qualidade e com segurança, né? Uma dica até... A gente conversa muito sobre isso, né? Nessa questão do orçamento. Tem muita gente que quer fazer orçamento por conta, não tem experiência, erra feio, né? E tem também a pessoa que tem o engenheiro ali, mas é um cara mais de execução, não é muito aquele cara do orçamento. Hoje se contrata um engenheiro orçamentista exclusivo para fazer o analítico, tá? Cara, vai pagar... Terceirizado, né? Terceirizado. Eu, inclusive, contratei. Eu paguei R$800. Legal. R$800, ele pegou, fez o orçamento. Cara, e vou te falar... Não chegou a bater redondo, mas foi próximo. Bem próximo. Foi próximo. Inclusive, a gente conseguiu baixar um pouquinho. Olha, né? Que legal. Teve essas... o INCC deu uma segurada, sim, né? Sim. Então teve algumas coisas que conseguiu... Então a gente conseguiu até fazer um preço um pouco mais abaixo ainda do que estava estimado. Para construção, né? Sem considerar terreno, claro, obviamente. Claro. E, cara, foi R$800 a prestação de serviço. Então, poxa... Né? Cara, não é um custo, cara. Não é um custo. Não é um custo. É investimento total. Porque além de ele te dar essa previsibilidade, você, poxa, vou gastar tanto em cada etapa, junto com o engenheiro, você consegue programar um fluxo de caixa, entendeu? Dentro da comunidade Domus, tem lá a planilhinha de fluxo de caixa, sim, pode utilizar ela mesmo, sim, e aí você consegue, pô, eu tenho um orçamento analítico que eu paguei R$800 para fazer, senta lá com o engenheiro e... Sim, para que você tenha depois o orçado versus o realizado, né? Para que você possa comparar. Poxa, o que eu orcei foi assertivo, tá dentro, eu considerei os itens que realmente compunham essa etapa da obra, faltou alguma coisa. Por exemplo, que acontece muito, ao menos eu acho que no primeiro empreendimento eu não devo ter considerado, alvenaria, o que vai? Vai tijolo e vai argamassa. E vai bater a massa ali na obra, beleza, então é isso aí que compõe. E argamassa. Não, tem mais coisas, tem mais detalhes, tem aditivo, sim, né? Tem a tela, tem o finca-pino, né? Vai fazer aí uma argamassa de encunhamento para travar a alvenaria, porque a gente faz a estrutura antes. Então tem outros itens que vão além da massa e do tijolo em si, numa etapa, né? Então, outros tipos, por exemplo, porcelanato. Vai porcelanato, então vai rejunte e vai argamassa. Legal. Mas não tem o salva-piso, por exemplo. Salva-piso. R$1.000, R$2.000 que vai na casa de salva-piso, né? Tem que colocar os espaçador. Às vezes é o espaçador slim, é mais carinho. Às vezes, né, tem que colocar vários espaçador numa peça só, enfim. São itens que, se você, incorporador, aspirante, quer ingressar nesse mercado, você não precisa ter esse conhecimento. Para isso você contrata. Você tem que focar no que realmente é importante na incorporação. O restante você delega, você traz prestador de serviço, que fazem um orçamento e assim por diante. E que com isso você consegue ter assertividade, como aconteceu com a casa do Matheus, o empreendimento dele e do pai dele. E conseguiram, inclusive, reduzir o custo total do empreendimento. Pô, sensacional, né, cara? E um ponto importante que para você reduzir, além de você ter um orçamento analítico, é importante você fazer 3 orçamentos de cada item, tá? Isso aí é clássico para uma grande empresa, né? Seja em qualquer área. Poxa, uma empresa do ramo de, sei lá, eventos. Ela, dentro do setor lá de compras dela,
como é uma grande empresa, para que se torne assertiva a compra, eles tendem a fazer 3 orçamentos, né? Para que busque o melhor preço. Talvez o menor valor, mas não necessariamente o menor valor. Mas que tenha referências. Porque a gente pega umas coisas discrepantes aqui dentro da empresa, né? Ontem, como que foi aquele flip lá? Não foi o flip, foi o flap, foi mais automação, né? Foi de quanto para quanto que a gente conseguiu? Foi de 36 para 22 mil reais. 36 para 22 mil. Quanto que é isso? 36 para 22 não é 14, pessoal. Não é 14. Porque os 14 mil engano. Sim. Isso é qual percentual? 40%. Praticamente 40% de desconto. 40% de diferença. Supondo que a gente consiga tudo isso, óbvio que a gente não consegue em toda a obra, é 40% de desconto na obra inteira. Mas que seja 5%. Hoje as nossas obras custam 2 milhões de reais. Uma obra, uma casa. Né? A Florença, por exemplo, vai custar em torno de 2 milhões de reais. Quanto que é 5% de 2 milhões? Você que é engenheiro. 10%, 200 mil. 5%, 100 mil. Aí, ó. Fez uma regrinha de 3 caprichada, né? Ainda bem que ele foi rápido nisso, né? Tu viu só? Ele ainda ensinou a regra, entendeu? Esse era o objetivo. Isso! Quem é do Speed vai pegar essa referência aí. Speed 28. Olha a diferença. 40% de desconto, cara. É muita coisa de uma só. E que seja 5% só na obra inteira. Que você consiga otimizar. Porque você consegue otimizar. Consegue. 10% em cada item. Consegue. Perfeito. Consegue otimizar. Consegue otimizar na mão de obra. E não é apertar a mão de obra a ponto de acontecer o que a gente falou antes. Da pessoa pedir arrego no meio da obra. Pô, não tô dando conta aqui porque eu tive que aceitar porque eu precisava de grana e agora a conta não tá fechando. Não. Tenha margem de negociação. De todos os itens. Do ar-condicionado, de tudo. Tem margem de negociação. O porcelanato na loja é 100 reais, não tem jeito. Beleza? E você chegou a procurar o distribuidor do porcelanato? Ou direto, de fábrica? Cara, aconteceu isso comigo do vinílico. Acho que eu até te passei uma vez. Tu me passou o contato, verdade. Esse do vinílico, para quem tá comprando vinílico aí, cara, você vai ver preço, é 100 reais, R$ 129,90, R$ 149,90. Vai numa loja, numa loja top, loja de departamento, voa, né? Voa. Tem vinílico aí de mais de 200 metros. Sim. E aí a gente, achamos caríssimo, porque o vinílico, afinal de contas, estava saindo mais caro do que o porcelanato. Caramba. No nosso caso. E a gente, vamos procurar e conversa aqui, conversa ali. Por isso a importância de buscar contatos, indicações e também fazer mais de um orçamento, no caso 3. E aí a gente nessa busca, achamos um distribuidor, né, que distribui para uma grande construtora aqui de Balneário Camboriú. E, cara, pasmem, a gente fechou um vinílico top mesmo. O Gabriel viu lá o material, top, instalado, bonitinho. R$ 49,90 metros. R$ 49,90. Olha aí. Chora. No material, que nem tu falou ali, né, Léo? No material é onde a gente tem que brigar pelo preço. Tem que brigar. Né? Porque é concorrência, né? Entre as distribuidoras, entre as lojas. O material ele não vai ficar ruim ou ressentido contigo. Diferente da mão de obra. Menosprezou, né? Não. A mão de obra sim. Exatamente. Né? Mão de obra, cara, as lojas, elas têm essa estratégia de que assim, elas já sabem que o cliente pede desconto. Principalmente quando é no boleto, enfim, algumas formas de pagamento. Eles já sabem. E por saber que o cliente pede o desconto, eles já jogam a tabela para cima. Entendeu? Já vai dar 10, 15, 20% a mais, já sabendo desse possível cliente. Que daí quando o cara pega e começa a chorar, não, eu dou desconto. Porque assim, ele dá o desconto sem titubear, sem pestanejar, porque já tá embutido na margem dele, o desconto, e acaba que o que acontece? Ele ganha o cliente. Porque o cliente foi comprar, ele, me deu 10%, nem chorou, deu 10%, 10% de desconto. Cara, batata. Ela falou, né? Sempre tem margem, né? Sempre tem margem. Sempre tem. Então, 3 orçamentos e buscar não fazer um leilão a ponto de teu parceiro, teu fornecedor se sentir também, o cara tá de sacanagem comigo, fica batendo pra cima e pra baixo. Mas deixar muito claro pra ele, eu preciso enxugar meu custo aqui, eu tô buscando o melhor negócio, que seja bom pra você e seja bom pra mim também, né? E aí ele vai entender isso aí pra poder otimizar custos. Né? E te deixa, assim, a par, né? Do preço real, né? Do mercado. Sim, né? sim.
do preço real. Porque tu vê, um tava talvez extrapolando, o outro traz muito embaixo, o terceiro entra pra talvez você entender qual que tá discrepante ali, né? O cara que tá abusando ou o cara que, putz, esse aí não soube orçar. Então acho que os três cara, é no mínimo mesmo. Muito bom. E mais um ponto, acho que eu tô falando isso em cada pilar eu puxo isso pra visão do incorporador, né? Nessa questão custo, nessa questão compras, né? A importância de um incorporador, principalmente para quem vai fazer o primeiro, ser uma atividade do incorporador. Bater preço e fazer ser o compras. Sim. Ser o compras. Afinal, o dinheiro tá saindo da conta dele. Do bolso né? dele, né? Então não dá de delegar isso num primeiro momento, a não ser que tenha confiança no engenheiro e o engenheiro ou o empreiteiro, o construtor ali tal, o engenheiro responsável pelo compra, se for de boa relação, de confiança, ele estar no risco. Muito importante. No risco, o que a gente quer dizer, né, Léo? Poxa, o engenheiro que está ali, além de ter a remuneração mensal, ele também vai ter uma participação no lucro líquido do empreendimento. Sim. Eu vejo muitas pessoas, inclusive postam na comunidade, quanto que eu coloco, quantos por cento que o engenheiro tem que ganhar em cima do custo. Cara... Do custo? Pelo amor de Deus, se o custo da obra aumentar, se o engenheiro começar a inflar o custo, bom para ele. Em cima com base no lucro líquido. Sim. Entendeu? Sim. Então, quanto mais ele bater preço, quanto mais aumentar a margem de ganho, mais o percentual dele vai ser... O percentual não, né? O retorno dele vai ser maior, rendimento. Isso. Então, traz o cara pro custo. Se você realmente não quer envolver com compras. Ou ele também pode fazer uma bonificação por performance. Né, por performance do empreendimento, por performance no semestre, se for alguém no time ou se for um terceirizado, dá para fazer uma bonificação. Então, poxa, tem itens, indicadores de análise do porquê aquele profissional que está junto contigo merece receber aquele valor. E com base nisso é feito também a bonificação, mas tem que ser baseado, claro, na otimização e ter clareza, né, de que a pessoa está buscando o melhor preço. Né? Tem que ter esse senso, seja do incorporador, ou seja, de quem estiver à frente da compra de um material, o senso de... Como que é a palavra bonita? Senso de dono? Não. É bonito também. Esmero? Esmero também não é. É que você falou uma palavra esses dias que eu gostei muito. É o senso de uma pessoa que... Senso de auditoria. O Gabriel vem com os termos né, nobres aqui. Eu tô aqui só pra isso. É, só pra isso. Senso de auditoria, tipo assim, será mesmo? Será que não tem como diminuir esse custo aqui? Será que essa é a pessoa certa para trabalhar com a gente? Será que eu não consigo mais barato? Será que eu não consigo buscar Olha o que aconteceu com a nossa automação semana passada. Tínhamos um bom colega que já fez um trabalho pra gente. Eu senti o cheirinho, né? De que começou a brilhar os olhinhos dele e ele começou a comprar mais caro. Falei, cara, mas tá ficando caro essa automação, gente. E aí... Um outro ponto também que você, incorporador, pode fazer, se a tua cidade é uma cidade maior, você pode buscar fornecedores, prestadores de serviço de cidades do lado. Porque eles tendem a ter um custo menor e eles atuam na sua cidade. Então ele tem o custo lá baixo e eles vêm na sua e eles são mais competitivos em termos de custo. A nossa automação estava orçada em quanto e a gente fechou por quanto? Agora eu não... 3 segundos. 1, 2... Não, brincadeira, cara. Brincadeira. Vou chutar 100 mil por 20 mil. Boa. Não foi tanto assim. Mas eu acho que tava 26 mil reais. 26, porque não tinha o flap, né? Vamos considerar o flap. Tava 26, se eu não me engano, no orçamento. E saiu por 12. Saiu por 12. Falar. Eu lembrei, dos 12 mil eu lembrei. 26 por 12. Então, então foi o valor que você tinha falado, só não tinha o flap, né? Então, isso. Então, show de bola. Muita diferença. É muita diferença. De um item. Um item. Cara, imagina no global. Outro o cara ponto, tá sempre... Madeira, né? A gente vai fazer o concreto aparente. A gente tinha especificado algumas coisas lá, o cara passou R$ 9.500, mas cara, é madeira, é sarrafo de pinos. Que loucura, cara. E a gente falou assim, mas essas especificações nossas, elas estão encarecendo o material. A gente não precisa dessas frescuras todas que a gente fez em uma outra obra. Vai lá, puxa, estica, vamos diminuir aqui, não precisa disso aqui, não precisa daquilo. Quanto ficou, mais ou menos? 2.500. Porra, é muita diferença, cara. É 75% de desconto. E a importância também de orçar com os 3 fornecedores. 3 fornecedores. Isso é regra. Isso é regra. Ponto. Com certeza. Esse ponto que o Léo trouxe... Nem vai pra cotação se não tiver 3. Né? De buscar realmente fornecedores de fora da região... cara, fundamental. Aquele exemplo do aço que a gente pegou lá o quilo do aço
a R$10, nós orçamos um fornecedor externo a 6. Pô, 1 quilo de aço. Mas em uma obra de 600 metros quadrados, 500 metros quadrados, vamos gastar toneladas, né, desse recurso. Sim. Então, o orçamento te proporciona isso. Você tem esses dados e você vai atrás desses orçamentos, né, desses fornecedores-chave, que você vai conseguir reduzir esse custo e vai conseguir colocar teu orçamento no eixo. Cara, outra coisa que a gente estava falando sobre a questão para parceiros, distribuidores, fabricantes, o que for ali, principalmente para as curvas, onde tem uma curva de desembolso maior, como, por exemplo, esquadrias, pisos e revestimentos, alguns acabamentos de madeira, por exemplo. Cara, buscar trazer, obviamente, poxa, não quero comprar isso, será que tem como trazer o cara como parceiro? Traz o cara como parceiro, ele faz toda a instalação, inclusive fizemos isso com a esquadria, né, com uma empresa de esquadrias. Verificamos, eles estão há 7, 8 anos no mercado, não são muito, muito antigos, mas tem ótimas referências, inclusive material muito bom. Oferecemos para ele ali a questão da parceria. Cara, ó, você vai lá, instala tudo e quando você... a gente vai te pagar depois da venda da casa, né? E aí a gente vai te dar um percentual em cima disso. Tem fornecedores que aceitam. Então o cara, claro, depois vai ter que pagar um rendimento um pouquinho a mais, mas, poxa, você não tem aquela exposição de caixa ali, principalmente para uma etapa como esquadrias, né? Que vai uma paulada ali. Então também é uma forma de você conseguir enxugar custo por um período de tempo, né? No fluxo de caixa ali. Depois da venda, tá tranquilo, vai lá e vai efetuar o pagamento. E é um cara que entra como parceiro. É um cara que vai entrar para as outras obras e tudo mais. Então, super indico também esse formato. É bacana. Tá? Sensacional, sensacional. E para fechar, não sei se você tem algum último ponto, Léo, para fechar custos, gente, desperdício de material na obra, extravio de material na obra é dinheiro no lixo, né? Então a gente tem que cuidar com isso também. A gente só falou de compras, orçamento e tal, cuide também com os materiais. Por isso a importância de um almoxarife, de alguém responsável ali, seja um servente, um almoxarife, que fique responsável pelo recebimento dos materiais, olhar lá a notinha. Isso acontece muito, né? A pessoa chegou lá, descarrega aí, pum. Cara, e não olha, não confere, e acaba que falta uma peça, falta outra. Aí o cara tem que ligar, fulano, faltou o T de não sei o que, a junção de não sei o que, vai lá. Aí vai o incorporador gastar gasolina, perder tempo, ir lá. Não, tem que ter muito importante o cara que tá ali, esse responsável, pode ser um almoxarife mesmo, fazer essa conferência e também guardar esses materiais muito bem guardados, cadear lá o barraco, o loteamento, enfim, a gente costuma falar barraco, né? O almoxarifado, guardar tudo certinho para que não haja, enfim, perca, extravio, tudo, porque é custo indo embora e você vai ter que recomprar o material e assim por diante, né? Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. É no detalhe, né, cara? É importante. Tem custo mesmo, hein? Boa, faz a diferença. Último pilar, quarto e último, mas não menos importante, pilar da segurança. É tão importante quanto você otimizar custos, otimizar o prazo, melhorar cada vez mais a qualidade, é ter uma obra segura, né? Ter uma obra que a gente tenha a gente não tenha grandes problemas em termos de que a gente possa cuidar das pessoas que estão ali trabalhando, né? E quais pontos que são importantes que vocês acham que a gente precisa olhar assim para a segurança, para ter tranquilidade na obra, para que todo mundo possa trabalhar seguro? João. A primeira e mais importante, na minha opinião, é a segurança da equipe, né? Tem que ter, inevitável. Eu acho que a segurança, como um todo, faz muito sentido e faz parte daquela ideia de você criar uma característica para a tua empresa, né, dentro da incorporação. Então, você trazer uma obra segura, uma obra limpa, né, uma obra com os outros pontos que a gente marcou aqui, né, falou a respeito, é importantíssimo. E a segurança da equipe, a segurança do empreendimento em si, né, ter instalações adequadas, ter uma equipe com os equipamentos adequados é fundamental. E quais são os equipamentos básicos aí para um incorporador que ele precisa ter para a obra dele? Para a equipe, no caso. A equipe precisa sempre estar com capacete, primordial, óculos, a botina, né? E uma roupa, né?
uma calça, enfim. Não pode estar de bermuda e chinelo, né? Não pode estar de bermuda e chinelo. Só o incorporador ali, se vai nem o incorporador, ali pra fora do canteiro. Do canteiro, sim. Nem o incorporador não pode. Definitivamente não pode. Né? Não existe liderança sem ter exemplo, né? Perfeito. Então, por mais que não... Eu sei que não vai cair nada em cima, às vezes a gente está concretando a fundação, mas já cria-se o hábito de utilizar capacete desde esse momento. Isso é uma guerra, né? Vamos combinar. Isso é uma guerra. É uma guerra. Tu acha, cara? Acho, Léo. Na prática mesmo, na época, enfim, desde a época que eu trabalhava também na construtora, minha experiência, né, que eu tive, cara... Então eles sabem a hora que eu vou chegar na obra, só pode. E não era só eu como engenheiro, não era só eu. Os demais também, que tinham as obras dele, a gente também visitava, a gente discutia sobre isso. E, cara, era olha, e tanto é que a gente teve que colocar em cláusula de contrato e tudo mais. Tem que colocar. Tem que colocar. A cláusula, não utilizou o EPI e tal, e foi registrado isso, tinha uma multa lá em cima. O empreiteiro vinha na sexta-feira, depois recebeu o pagamento. Cara, dava discussão, que não sei o quê. Cara, na semana que vem tava lá os caras de capacete. Mas enfim, acontecia de novo. Tem que doer no bolso, né? Tem que doer no bolso. Mas é melhor que doa no bolso da pessoa do que doa, às vezes, no acidente que a pessoa vai ter. Com certeza. A gente aconteceu na obra, tava eu e o engenheiro, um tempo atrás, o Maurício, ele bateu numa escora sem que, tipo assim, encostou, ela não tava bem fixada, e ele passou e a escora, puf, aqui ó, derrubou ele. Se ele não tivesse capacete, cara, ao menos teria feito um galo na hipótese mais tranquila. Mas foi uma pancada, sabe? Não deu tempo dele. O Evandro, acho que semana passada, retrasada, tava andando na laje da Florença. Ele foi pisar lá, enfim, uma tavela, né? Eu chamo tavela, né? O tijolinho da laje. Ela quebrou, normal, super normal, pisou meio que errado ali, não pisou no vigote, quebrou e o vigote tava com uma pontinha do aço assim, meio que pra fora. Deu um talinho, ele chegou até no escritório depois com a calça rasgada e um talinho na perna. Então, tipo, olha, isso que tava de calça. Imagina se tivesse já senha no pelo ali mesmo, já tinha feito mais uma... Então é muito importante, cara, a botina, calça, capacete. E esses itens, eles são obrigação do incorporador. Aí entra na incorporação, o incorporador liderar pelo exemplo, né? Que ele tem que estar de calça, tem que estar com um calçado fechado, não pode estar de chinelo na obra e tá com capacete. Entra de capacete. Porque o pessoal fala assim, tá, mas por que eu vou usar se o dono da obra não tá usando? Né? O exemplo arrasta, né? Arrasta total, e tem que estar usando. E a gente não tem histórico, eu ao menos não lembro de ter tido problemas com isso aí, sabe? No início de obra, assim, empreiteira nova, o cara vai lá, o radião comendo solto, e tá tudo certo, e aí quando ele... Opa, tem que usar capacete. Aí, a partir dali, ele começa a se organizar para isso. Eu acho muito legal criar realmente essa cultura desde o primeiro. Mas minha obra é de médio padrão. Não interessa. Segurança, velho. É segurança. Então, se cabe ali, coloca o barraquinho, vai ali numa loja de material, compra ali 10, 12 capacetes, o que for, deixa penduradinho ali. Inclusive, o capacete não é somente para a equipe, vai receber um cliente na obra, você entra de capacete, deixa um capacete limpinho, sempre reservado para o cliente, de preferência para um casal, ou uns 4 capacetes limpinho, que quando for o cliente visitar, o cliente entra, ele já percebe o esmero, a segurança com a obra, isso faz diferença. E não só isso, também como, cara, dignidade no ambiente de trabalho também. A questão de uma boa instalação do banheiro, em alguns casos, né, tem obra que não tem, tá tudo bem, mas se não tem nenhuma outra região, cara, é importante ter um banheiro, uma instalação provisória ali, digna do cara utilizar, do prestador de serviço, porque senão, se ele não mijar ali, ele vai mijar em outro lugar e vai dar aquele cheirão na obra. Então acho que é importante ter isso na obra, essa questão do banheiro. E dependendo do porte da obra, o barraquinho ali cobertinho para o cara almoçar, ter um local específico ali para ele estar se alimentando e tudo, dá uma dignidade também, que isso também é segurança, né, pro cara. Enfim, não questão dele se lesionar com alguma coisa, mas é saúde, né? O cara não tá exposto ao sol. Né? Não tá exposto ao sol toda hora, enfim, ter uma água limpa ali que tá. A infraestrutura para ele trabalhar, acho que isso é muito importante também. Entra na segurança. E esses pontos ali, principalmente o capacete que a gente tava trabalhando, que é o primeiro e primordial, né? Cara, é baratíssimo, né? Se você pegar um de altíssima qualidade, é R$30.
Você consegue por bem menos que isso. Consegue. Então, R$200 aí. Para 10 capacetes, enfim, mais. Você mantém a equipe segura com 200, R$300. Caramba, né? E uma coisa que pode gerar um custo financeiro e um problema gigantesco se a pessoa não tomar um cuidado que às vezes custa R$200, né? Tipo, não faz sentido correr esse risco. É igual seguro de carro, né? É igual você paga pra não usar, mas tipo, sei lá, dependendo do carro, R$100, R$200, frente ao valor do carro, se bater, você ter que trocar o teu e ainda de quem bateu, se você tiver errado, você joga na balança, então vale a pena. Fora o abuso que pode existir, né? Com certeza. O prestador ali, às vezes querer dar uma... Sim. É isso aí. Você não entrega isso. Sensacional, pessoal. Olha, fechamos esse primeiro podcast com chave de ouro da segunda temporada do Domus Podcast. Domus Podcast não, do Construir para Vender Podcast. Estou misturando aqui porque a gente já teve o presencial há um tempo atrás e era o Domus Podcast, mas a gente manteve esse aqui porque ele já tá lá no Spotify, tá no YouTube, tá comendo solto. Espero que vocês tenham gostado. Tem resumo desse podcast. Qual que vai ser a senha do podcast? Uma senha criativa. Esmero, né? Esmero, definitivamente. A senha do podcast vai estar o link também na descrição do resumo, vai estar no Spotify. Se você gostou desse podcast, desse episódio aqui, compartilhe se você vai construir para vender com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa. Se você vai trazer um sócio para incorporação imobiliária, chama o teu sócio para começar a acompanhar aqui o conteúdo, que eu tenho certeza que ele vai abrir a visão sobre esse mercado e vai aprender bastante com estratégias para ele começar com poucos recursos, sem experiência, conciliando com outras atividades e construir o patrimônio de vocês na etapa mais rentável do mercado imobiliário. Muito obrigado, time. Espero que vocês tenham gostado. Nós gostamos. Vocês gostaram de casa aí? Quem assistiu? Deixa um curtir, um gostei. Deixa um like, dá uma sugestão, dá um feedback, comenta aqui, porque a gente quer saber como nós podemos melhorar. Fala no Instagram também que a gente vai receber o feedback de vocês com muito carinho aí, pode ter certeza. Fechou, turma? Grande abraço. Obrigado. Tchau. Valeu. Tchau.